Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Saúdo vocês com palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, que o próprio Cristo nos traz quando ele diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Utilizo essas palavras para iniciar este nosso encontro, aproveitando de uma certa forma para introduzir o nosso tema, que é a Trindade. Neste final de semana, nós celebramos e recordamos em nossas comunidades o tema da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três deuses que formam uma só pessoa ou um só Deus. Um tema bastante complicado de se trabalhar, de se estudar e ao mesmo tempo de conversarmos em nosso dia a dia. Pergunto para você, você conseguiria com as tuas palavras explicar a Trindade ou a Santíssima Trindade? Eu gostaria de hoje, de uma forma diferente, trazer esse tema para vocês, explicando a partir de um momento que foi celebrado e também recordado nesta semana. Na última sexta-feira, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Um dia onde o ser humano é convidado a avaliar de uma certa forma o cuidado que tem ou deveria ter com a criação, com a natureza. Observando o seu cuidado com a terra, com o ar, com a água. Então é um dia que nos convida a refletir sobre isso que Deus nos dá. E aproveitando então o tema Trindade e o tema do meio ambiente, hoje está comigo aqui uma planta. Uma planta que de repente você conhece ou não. Eu pergunto, olhando assim de uma primeira vista, você identificaria que planta é essa que eu tenho aqui ao meu lado? Aguarde um momento aí, observe as próximas cenas e tente identificar esta planta. Gente, já descobriram que planta é esta que está aqui comigo? Imagino que alguns já devem saber. Isso aqui é um pé de erva mate. Aqueles e aquelas que me conhecem sabem que eu gosto de plantas, especialmente de bonsais, que são aquelas árvores em miniaturas em vasos ou em bacias. Este pé de erva mate já está comigo há 6 anos. Ele ainda não é um bonsai, é um pré-bonsai. Teremos que passar por muito tempo até ele ser assim chamado de bonsai. Mas hoje ele está aqui para lembrar de certa forma do meio ambiente, desse dia que nós somos convidados a refletir sobre o cuidado com a criação. E também quero, a partir desta planta e dessa história que ela nos traz, falar sobre a Trindade. Existem muitas lendas da erva mate, mas de forma especial, algumas delas são muito semelhantes, quando falam que existia o chefe de uma tribo, um pajé, que estava se sentindo solitário. Há histórias que dizem que ele havia perdido a filha, que ele estava enlutado, então em suas lágrimas, em seu choro e lamento, Deus, Tupã, o escuta e concede a ele uma planta. Desta planta, desta árvore, ele deveria então, a partir das folhas, preparar uma bebida que fosse dar calor aos seus dias, que fosse ser uma companhia. Claro que é uma lenda, é uma história, mas o interessante é que hoje, em nossos dias, nós que costumamos tomar o chimarrão ou o tererê, nós utilizamos esta planta aqui para trazer significado aos nossos dias. Um momento onde a gente convive com a família, ao mesmo tempo um momento onde a gente reflete sobre a nossa vida. Pensando nisso, certa vez um professor de teologia explicou a Trindade utilizando uma fruta, uma laranja.
hoje gostaria de explicar a você, em pequenas palavras, rapidamente, utilizando o chimarrão. De uma forma especial, o que seria a Trindade. Imagine que Deus seria a cuia. Aquela cuia que você tem em sua casa, indiferente do jeito que ela é. Esta cuia então representa a Deus. Para você fazer o seu chimarrão, você vai precisar da erva. A erva representaria Cristo. Cristo que é esse que morre para nos salvar, para dar vida. As folhas também, de uma certa forma, elas morrem para trazer a nós a alegria do chimarrão. Junto da cuia e também da erva, nós precisamos colocar a água. A água representaria o Espírito Santo. 3 elementos, 3 objetos, 3 deuses, que formam um só. Para o chimarrão, a gente não tem como utilizar somente a erva. A gente tem que colocar ela dentro de algum lugar. Da mesma forma, para entendermos Deus, nós não podemos então simplesmente achar que sabemos de tudo dele. Para chegarmos a Deus, assim como Lutero certa vez explicou, nós precisamos compreender Cristo. E nós só conseguimos compreender Cristo a partir do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguiríamos, mas com a ajuda do Espírito Santo, esse dia que foi celebrado no domingo passado de Pentecostes, e agora unido a Cristo e a Deus, formam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como um chimarrão que, unido, traz para nós vida, assim também é este Deus em 3 formas. E lá no início do nosso vídeo, do nosso encontro, eu lembrei a vocês um texto muito especial. E pensando nisso, Deus presente, Deus conosco, no momento que a gente toma o chimarrão, pensando, refletindo sobre a vida, que bom que Deus está ali ao nosso lado. Ou seja, nós o encontramos junto de nós em todos os nossos momentos de tristeza ou de alegria. E pensando nisso, eu gostaria de trazer uma palavra bíblica, que é o Evangelho de João, no capítulo 14. Convido você para abrir a sua Bíblia em tua casa, enquanto de repente você também está aí cevando o seu mate, o seu chimarrão e pensando nisso. 3 deuses que formam um só, isso é a Trindade. Assim como um chimarrão, você precisa da cuia, da erva e também da água. Claro, existem os acessórios, a bomba, o que você coloca em cima, chá e tudo mais, não importa. Saiba que para compreendermos Deus, então precisamos de todos os elementos. O Espírito Santo que nos leva a Cristo, Cristo que nos leva a Deus. Então assim vamos ouvir essa leitura bíblica, ouvir, ler, acompanhar Evangelho de João, capítulo 14. E aí, gente? Bíblia na mão, chimarrão cevado? Assim então queremos ouvir a palavra de Deus através do Evangelho de João. Acompanhem, aí onde você estiver, os versículos 15 a 18 que nos dizem: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, essa palavra bíblica que acabamos de ouvir nos ensina algo muito especial, conforme antes ainda eu expliquei a vocês, utilizando o chimarrão. Deus seria a cuia, Jesus Cristo a erva, e a água seria o Espírito Santo. Vocês não encontram, por exemplo, separadas estas partes com o nome chimarrão. Elas precisam se unirem para formarem essa bebida ou tererê. É a união destes que vai formar esta bebida. É a união
do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus, o Criador, que forma a Trindade, que nós celebramos em comunidade e em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Ou seja, Deus está presente em sua essência em todos os lugares, seja nas plantas, seja no ar que está à nossa volta, que respiramos, na água que bebemos. Deus está contigo. Deus está aqui comigo e aí com você, aonde quer que estejamos. E mediante isso nós temos também que lembrar que Deus está ao lado de todas as pessoas também que choram e que sofrem. E a Santíssima Trindade nos ensina isso. Um só Deus, três pessoas, três essências, três forças que nos trazem essa vontade de ser melhor. Essa vontade de amar, de perdoar, de ser igreja. Que assim seja, então, querido irmão e querida irmã. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Assim, irmanados e irmanadas, no mesmo Espírito que nos reúne, que nos congrega e que cria em nós a fé, queremos orar. Nesses dias, a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil lançou uma proposta, uma ideia, um incentivo ou um pedido, digamos assim, de orarmos especialmente por todas as famílias que perderam algum ente querido diante do Covid-19, coronavírus. A nossa igreja lançou uma carta com o nome Cada Morte é um Lamento. Algo que é especial nesse tempo, pois os números não são apenas dados e estatísticas, mas são pessoas que estão sofrendo, pessoas que choram, pessoas que de repente não estão nem tendo a oportunidade de sepultar os seus entes queridos. Então, pensando em todas essas pessoas, quero também colocar em oração você que está enfermo, você que está em depressão, você que está enfrentando alguma enfermidade, você que está longe de seu familiar, de sua família, você que está passando por um momento difícil. E hoje, de uma forma também diferente e especial, eu quero trazer para todos nós a oração do cuidado, uma oração escrita pelo professor e pastor Rodolfo Guedes Neto. E através dessas palavras nós assim queremos então colocar diante de Deus tudo aquilo que está em nosso coração. Assim vamos orar. Senhor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe seguro. Sob as asas da tua misericórdia, sinto-me protegido, protegida. No colo da tua bondade encontro descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me fragilizado ou fragilizada, ajuda-me a ter esperança. Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absolve-me do pecado e faze-me renascer do teu perdão. Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. Se eu permanecer caído, dá-me a tua companhia. Seja como for, cobre-me com teu manto de amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora, dá-me a bênção que tanto anseio. Amém.
Querido irmão e querida irmã, assim desejo que Deus esteja do teu lado, que Ele esteja enxugando as tuas lágrimas, te trazendo alento, descanso, cuidado. Que Deus possa ser presença na tua vida. Assim como o chimarrão que tomamos, que hoje nós falamos de uma forma diferente, e que a cada novo dia, assim, você possa se sentir completo junto deste Deus. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Aqui vamos seguir junto com as plantas, aprendendo sempre cada vez mais, mas especialmente lembrando da criação de Deus tão perfeita para todos nós. E desejo a você uma bela semana, um belíssimo dia e até o nosso próximo encontro sobre a graça do bondoso Deus, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.